Boa tarde, estamos começando mais um Palavra Aberta e hoje com um convidado muito especial. Nós vamos receber em nosso programa o indígena e professor da UESC de Ilhéus, na Bahia, Kazé Angatu. Morador do território Tupinambá de Olivença, Kazé vem nos contar como vivem os povos indígenas nos dias de hoje, sobre suas lutas e principalmente sobre os seus sonhos. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo ao Palavra Aberta. Catucaru N e me motara opa catuana opa catu. Eu falei em tupi e eu em tupi eu disse boa tarde, também pode ser boa noite, catupituna, ou bom dia, que seria catuara. Desejo que tudo bem com todas, todos e todos. É um prazer fazer parte desse programa que retransmite as nossas sabedorias, a sabedoria dos povos originários. É da nossa tradição, quando a gente começa uma roda de conversa como essa, a gente começa cantando, e eu vou cantar aqui primeiro em tupi, e depois eu canto uma versão portuguesa. A gente canta assim: Olivença, Xemba, Opaba, Tupinambá, Xemba, Enapã, Imaracá, Irumumbi, Yamoepoanã, Iolelei, Rai, Rai, Olilá, Rai, Iolilei, Rai, Rai, Olilá, Rai. Olivença é minha terra, Tupinambá é minha nação. O maracá é instrumento de luta e devoção. Iolelei, Rai, Rai, Olilá, Rai, Auele, Quecaturete. Que maravilha! Que bom começar o programa dessa forma, viu? A gente agradece que nós somos um povo que canta, né? A nossa tradição é a tradição da oralidade, não é muito da escrita. Então a gente é cheio da cantoria. Para tudo nós temos uma cantoria. Muito bem. E você que acompanha o Palavra Aberta sabe que eu sempre inicio trazendo o perfil do nosso entrevistado. Hoje não vai ser diferente. Olha só. Carlos José dos Santos, ou Kazé Angatu, é indígena e morador do território Tupinambá de Olivença. É historiador e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAO, autor de vários artigos e também livros, como Nem Tudo Era Italiano e Pobreza, e também Identidade Urbana e Globalização, a formação dos múltiplos territórios em Guarulhos. Atualmente participa da Cátedra Indígena Lê e do projeto Índios no Brasil. Não é isso? É isso. Eu devo lembrar que agora, atualmente, eu comecei meu pós-doutorado, estou pós-doutorando na Universidade Estadual Paulista, na Unesp de Assis, na área de psicologia. Só esse acréscimo. E que dou aula também na Universidade Federal do Sul da Bahia, no programa de pós-graduação. Mas é isso. Que interessante, viu? E que história interessante que a gente vai poder falar sobre tudo isso no Palavra Aberta inteiro de hoje. Mas eu queria começar o programa de hoje perguntando para você, Kazé, o seguinte. Queria que você esclarecesse para o nosso telespectador a grande diferença entre índio e indígena. Até porque nós sabemos que o termo índio não é adequado, né? Não, eu vou pegar aqui, essa aqui é uma maracá, que é um instrumento que a gente usa, né, musical, de ritual. Por que eu peguei a maracá? Porque essa história vem de 1492. O Cristóvão Colombo, a Europa, tinha relações com a Índia, que fica aqui nessa parte do mundo, na parte oriental do mundo. E eles estavam impedidos de fazer as suas negociações. Então, Cristóvão Colombo acreditava que o mundo é redondo, e o mundo é redondo, que navegando para cá, um belo dia ele chegaria a cá, aqui nas Índias. Só que no meio do caminho tinha um continente no meio desse caminho, e esse continente era esse aonde nós moramos atualmente. E ele, pensando que tinha chegado nas Índias, batizou todos os moradores com o nome de índios. Então, o nome índio é fruto de um equívoco de 1492 de Colombo, eles chamam de descobrimento, nós chamamos de invasões, e batizou todos os moradores aqui com esse mesmo nome. Então, o nome ele é fruto de um erro, ele é errado, ele é equivocado, é um nome dado de externo. Esse continente sempre teve vários povos originários. Só para você ter uma ideia,
aqui no Brasil, pelo censo de 2010, que foi o último censo, né? Nós somos mais de 274, mais de 366 povos, falantes de mais de 274 línguas. Aí no Piauí, pouca gente sabe, no Piauí existem 7 povos indígenas. Vou até falar aqui quais são. Vocês têm o Tabajara Tapuio, Tabajara, Cariri, Guajajara, Gamela, Guerreiro Sangue e Caboclo Gamela. Então veja, chamar de índio não dá o sentido da pluralidade que nós somos povos, nós somos povos, e aí o melhor nome seria povos originários, povos da terra, nativos, essa seria a melhor denominação. O movimento que hoje chama de movimento indígena, ressignificou essa palavra e dizendo que nós fazemos parte de um movimento indígena, mas sempre pensando na coletividade. Aí você pode me perguntar, mas vou casar, então é errado chamar um índio de índio? Então, veja, a palavra é um equívoco, ela é fruto de equívoco. É preciso ter consciência disso. O ideal seria chamar de originário, de nativo, da terra. Esse seria o ideal, nós sermos chamados. Ou senão, o nome do meu povo. Eu sou Chucuru. O meu povo é Chucuru de Palmeira dos Índios. Eu moro entre os Tupinambás aqui na Bahia. Então, sou Chucuru Tupinambá. Então você é Chucuru, Cariri, Tabajara, Gamela, Quiriri. Esse seria o ideal. No entanto, aqui, por exemplo, onde eu moro, muitos indígenas não têm problema de ser chamado de índio. Fala um pouco da tua aldeia, a tua história é muito interessante. Você tem diferentes formas de habitar o território. Eu moro numa aldeia, a aldeia Guarani Tabatã, numa oca de barro, feita na tradição. Mas você tem aldeia em que os parentes, a gente chama um indígena de outro de parente, que mora em casa de alvenaria. Então você tem, na mesma comunidade indígena que mora em oca, em casa de alvenaria. Você tem indígena que, conforme eu disse, como eu, né, tem um percurso universitário, que teve que morar, às vezes, na cidade. Então, você tem diferente. A dinâmica indígena hoje tem que quebrar aquela ideia que o índio é aquele ser pelado que anda no meio do mato. Você tem, que são os índios isolados, que andam nus no meio do mato. Você tem indígenas que estão em contato com os não indígenas. Na minha aldeia, aqui o pessoal tira piaçaba, da tirada da piaçaba, da pesca artesanal, pesca de jangada, da farinha de coco, farinha de mandioca, do azeite de dendê, do óleo de coco. Trabalha trabalha na construção civil também. Na minha comunidade são 4 escolas indígenas. Mas índio tem escola? Aqui tem 4 escolas indígenas, que ensina a cultura indígena, a língua, e pega o conhecimento não indígena, biologia, matemática, geografia, história, língua portuguesa, e relabora dentro do universo indígena. Então, e mantém as tradições, a cantoria, como acabei de fazer agora, as festas indígenas, o nosso toré, que é o ritual indígena. Então, a dinâmica da vida indígena ela é grande. Eu achei muito interessante quando eu estava fazendo a pesquisa sobre você. Sua avó ajudou no teu nascimento, né? Porque tua avó era parteira, ajudou nesse nascimento. Vocês mantiveram uma tradição também dentro de casa. Parece que não tinha luz elétrica. Conta pra gente. Então, é interessante. Eu sou filho de família de migrantes, né? A minha família é de Palmeira dos Índios, das Alagoas. E na década de 30 para 40, a perseguição, né, pela terra. Nós somos muito perseguidos, acho que depois a gente vai tocar sobre isso. Sim. Né? E nós somos expulsos da terra, né? Fomos migrados à força. Na década de 30, 40, 50, a chamada migração nordestina, ela é formada pela migração indígena, chama de diáspora indígena. É o caso da minha família. São Paulo hoje é uma das maiores cidades indígenas do Brasil por causa do índio nordestino. Não só São Paulo, Salvador, Recife, Teresina. Se você for ver as capitais, a mão de obra da construção civil, que eles chamam, a mão de obra nordestina, do retirante, esse retirante é o indígena. Aí eu vivi em São Paulo quando criança. Na capital, em plena capital. Mas nós não tivemos a tradição indígena do cachimbo. Meu parto foi caseiro, feito por minha avó.
a gente mantinha o São João é uma das maiores festas indígenas e pouca gente sabe. A pessoa vira índio no São João e nem sabe por quê. Se você reparar o que você come no São João, é tudo que nós comemos. Milho, quentão, o licorzinho de genipapo, é batata doce, tudo dança em torno da fogueira. Então, mantivemos a nossa tradição. E aí, nascendo em São Paulo, eu resolvi estudar, né? Resolvi pegar o caminho do estudo, porque aquela cidade não é uma cidade só de italiano. A gente nunca perdeu o sotaque, né? De nordestino, nunca perdeu a língua. A gente falava bastante na língua. É claro, depois a gente pode falar dos preconceitos que são grandes, né? Mas aí eu resolvi estudar justamente para mostrar que São Paulo não é uma cidade. Por isso que meu primeiro livro chama Nem Tudo Era Italiano. São Paulo não é uma cidade só italiana. Nunca foi. Ela é composta por muitos negros e por muitos nordestinos e por muitos indígenas. Né? Muitos indígenas como eu, nós tivemos que por sermos expulsos da terra, nascemos fora do nosso território. E depois nós fizemos um caminho de volta para retomar as terras que nos foi roubada nessa história triste desse país. É um pedacinho da história triste, né? Muito bem. Eu vou querer saber mais dessa dificuldade dos povos indígenas daqui a pouco, porque esse é o momento em que a gente faz uma breve parada para que os nossos telespectadores possam acessar as nossas redes sociais. Você já sabe que no Instagram é pelo endereço TV Assembleia Pi. No YouTube é pelo Legislativo Pi e no Facebook é pelo TVAlep.oficial. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. E nesse momento de preocupação com os alagamentos, enchentes, nós nos preocupamos com alguns acidentes que ocorrem por conta dessas chuvas, né, desse alto índice de chuvas. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí vem aqui se preocupar com a prevenção dos acidentes. Nossa preocupação é prevenir, mas se ele acontecer, minimizar esses danos. Quando a gente observa que está bonito para chover, como o piauiense olha para o céu e vê que está bonito para chover, o ideal é que você já se programe, não saia de casa. Ou se você acha extremamente necessário sair, que você saia com segurança e se dirija para o seu local de trabalho, para a sua residência e lá fique abrigado até passar a chuva, até baixar o volume das águas para que você possa transitar nas ruas, avenidas com segurança. Não estacione seu carro embaixo de árvores ou estruturas que possam vir a desabar, a cair durante as chuvas e os fortes ventos. Procure abrigos que tenham estruturas seguras, como prédios, casas, edificações, estruturas rígidas, seguras. Se você está transitando e o volume de água começou a aumentar, observe se essas águas estão até a altura da metade do pneu dos carros que estão passando. Então, mantenha a aceleração constante, passe por esse local. E se você, ao passar no local, foi colhido por um grande deslocamento de água, um grande volume de água, lembre de abrir imediatamente os vidros. Vai dar pane no sistema elétrico e aí você não vai mais conseguir abrir o vidro. A diferença é que com os vidros fechados, você não vai ter oportunidade de abandonar esse veículo, de evacuar o veículo e saia do carro na primeira oportunidade. Abandone o carro como ele estiver na primeira oportunidade. Lembrem-se de, antes disso, desafivelar os cintos de todos que estão no veículo, principalmente crianças que estiverem em cadeirinhas, bebê conforto, assentos de elevação. Os bebês segurem no colo para que vocês, quando forem evacuar o carro, também levem o bebê imediatamente junto. Eu me chamo Major Nájera Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e claro que a gente vai continuar a nossa conversa com o Kazé Angatu, que é indígena, historiador, autor, professor da UESC de Ilhéus, na Bahia,
E, Cazé, nós fechamos o primeiro bloco com você fazendo esse panorama, trazendo um pouco da tua história, e eu queria iniciar esse segundo bloco te perguntando sobre os desafios que são enfrentados pelos povos indígenas. Queria saber o que é preciso, o que tem acontecido, quais são as principais lutas, os maiores problemas enfrentados, conta pra gente. Então, infelizmente, essa é uma parte triste que a gente tem que falar, não é? A principal luta é pelo território, é pela terra. Né? As pessoas esquecem que nós estávamos aqui antes de 1500, quando chegou aqueles que chamam de descobridores, nós chamamos de invasores europeus. Né? Eu moro numa área que é Ilhéus, Porto Seguro, Cabralha, onde começaram as invasões. Nós estávamos aqui. Nós temos um direito congênito, originário, genético à terra. Nós temos essa cor aqui porque temos a cor da terra, nós somos a terra. O nosso direito à terra não é um direito à propriedade privada, nós não queremos a terra como uma fazenda, como uma unidade produtiva. Nós queremos uma terra porque nós somos ela. Quando nós, na nossa leitura, quando a gente deixa essa forma física, a gente fala que encanta. A gente nem vai para o céu, nem vai para o inferno. A gente vive aqui, a gente vira um encantado da natureza sagrada. Então, a natureza para a gente, a terra para a gente, tem um valor de encantaria, de sagrado. Ela é a nossa, entre aspas, igreja, nossa religião, nossa vida. Nós somos ela, elas é nós. Nós somos os guardiões da terra. E é isso que é um custo fazer entender tanto o Estado brasileiro, tanto federal, municipal, estadual, e fazer entender a justiça brasileira. Então, esse é um direito ainda nosso violado. É um direito que já está guardado pela Constituição de 88, mas que vive tirando, querendo tirar. Então, a nossa principal luta é pela demarcação imediata de todos os territórios indígenas desse país. E garantias aos territórios que já estão demarcados. Aí você pode falar assim, mas por que isso não acontece, Cazé? Porque aonde nós estamos tem natureza, e nessa natureza tem árvore, tem potencial energético, tem minério. E aí os especuladores, os que pensam a terra como mercadoria, um lugar para especular, já querem nos tirar daqui e impedir nosso direito para explorar a terra. Nós somos os guardiões. Então, a luta indígena pela terra não é só uma luta nossa. É a luta de todas as pessoas. Aonde tem índio, tem terra preservada, tem natureza preservada, garantias naturais. Teve a COP26 na Europa que fala isso. O mundo, a doença, essa pandemia é culpa do avanço do homem contra a natureza. Essas chuvas que caiu aqui no sul da Bahia, onde eu moro, em Minas Gerais, está caindo aí agora no norte, né? Essas chuvas torrenciais é desequilíbrio da natureza. Então, quem mantém a natureza para evitar, inclusive, essas calamidades, inclusive essas doenças atemporais, somos nós. Nós somos os guardiões. Mas, infelizmente, muitos vêm. Quem são esses muitos? Vou dar um nome. São os ruralistas, os madeireiros, aqueles desenvolvimentistas a todo custo, o que querem explorar os minérios, nos vê como empecilho e impede que o Estado e a justiça brasileira demarquem o nosso território. Então, a nossa principal luta é essa. É claro que tem a luta pela saúde indígena, que tem que ser diferenciada, pela escola indígena e pela educação escolar indígena, pela cota universitária, mas a fundamental é a luta pelo sagrado direito da terra, que já está garantido na Constituição. Basta o Estado e a justiça brasileira fazer valer a Constituição. É isso que a gente sempre pede. Os povos indígenas ainda sofrem muita repressão? Muita repressão. Nós podemos dizer que o genocídio, o que é um genocídio? Genocídio é a morte sistemática de um povo. E o etnocídio, o que é o etnocídio? É a tentativa da morte cultural desse povo. Existe um genocídio na história do Brasil e na história da América que nós chamamos de Abiala, e o Brasil que nós chamamos de Pindorama, de mais de 500 anos. Talvez seja o maior genocídio da história humana, seja o genocídio dos índios da América, o genocídio dos índios brasileiros.
Há 521 anos nós somos massacrados, a violência é grande. Nós temos receio, até agora não pode ter integração de posse no nosso território. Aonde eu moro, por exemplo, não foi oficializada a demarcação. Então, nós corremos o perigo de ter integração de posse. Não está tendo por causa da pandemia. Até 30 de março não pode ter integração de posse. Nosso receio é que, a partir de 30 de março, comece a reintegração de posse. E o que é uma reintegração de posse? É uma ação violenta, de nos tirar de uma forma violenta da nossa terra. E aí morre, a gente se fere. Então, o número de indígenas mortos dobrou, infelizmente, a partir do atual governo federal. De 2019 para cá, mais do que dobrou o número de indígenas mortos. Porque aqueles que se acham donos da terra acreditam que o atual governo federal, e ele bem disse, no meu governo não vai ter terra mais demarcada, eles acreditam que estão respaldados pelo atual governo federal. Então nós vivemos uma situação de plena violência contra os povos originários. Nós somos muito frágeis na luta física contra essas pessoas. E eu falo isso com tristeza, falo isso com orgulho, eu não quero me igualar a eles, nós nunca devemos nos igualar. A nossa força é espiritual, por isso que a gente precisa do apoio do não indígena, para que nós sejamos agredidos. Muita gente fala, para quem a gente quer tanta terra se não produz? Não é necessariamente para produzir, é para preservar. A gente trabalha num outro ritmo. Meus parentes vão pescar em alto mar, em jangada, é pesca artesanal. Essa pesca artesanal, ela não agride a natureza. Para fazer minhoca, você pede a licença na mata, pede a licença das encantadas da lua. Para colocar uma roça, a gente não desmata, a gente chama de roça cabruca, a gente faz a roça dentro da mata. Então, veja, a gente tem toda uma sensibilidade para a terra porque nós somos ela. E isso incomoda aqueles que são vorazes com a terra e querem explorar. E como nós estamos no meio do caminho, nós somos vitimados, infelizmente. Você falou dessa repressão, dessa opressão. Como educador, eu te pergunto, a educação pode ser o caminho contra tudo isso? Com certeza. A educação, com certeza. Ela pode ser o caminho, desde que a gente use os princípios de Paulo Freire. Paulo Freire dizia, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas que mudam o mundo. Uma pessoa, como ele dizia também, uma educação que não é libertadora, ela pode tornar o oprimido um opressor. Então, nas nossas escolas indígenas, a educação é vista como formação de indígenas cidadãos, indígenas que estejam plenos da sua cultura, da sua importância, da importância da terra. Assim deveria ser, na verdade, em todas as escolas. Todas as escolas é para formar cidadãos. O seu processo educacional, lá na infância também, você sofreu. Muito. A gente sofre com preconceito até hoje. Até hoje tem gente que não acredita que eu sou doutor pela USP, né? Muita gente acha que eu não sou capaz, né? Porque, você é formado pela cota. Veja, eu não me formei pela cota. Formei na década de 80, entrei na universidade em 84. Tive que ler livros em espanhol, em francês. Nada contra a cota, muito pelo contrário. A cota fortalece a presença de negros, indígenas, mulheres negras, indígenas, de pessoas das periferias da universidade. Que geralmente o cotista ele acaba se esforçando ao dobro, para mostrar justamente para superar os preconceitos. Porque muita gente fala, como que um índio pode ser escritor, como que um índio pode ser professor universitário. Tem lugar, de vez em quando a gente vai fazer palestra, e aí hospedam a gente em algumas redes de hotéis, aí você entra, o segurança já fala, o que você quer aqui, índio? Aí você explica, tem que explicar. Aí você vai lá da portaria, no balcão, tem uma vaga para mim, fala, você tem certeza, seu índio? É aqui mesmo? Falei, tem, olha meu RG aqui. Então, esse olhar de preconceito, a gente supera. O preconceito a gente supera. O que a gente quer enfrentar é o racismo estrutural. No caso indígena, não é só o racismo estrutural, é o genocídio e o etnocídio. Então, a gente supera como? Com a educação. É com a educação.
É por isso que a gente estuda para se igualar ao violento, né? A gente não combate o violento com a violência. Então, né? a gente pode dizer que a academia está se abrindo para esse conhecimento indígena? É um caminho para descolonizar a academia? Com certeza. Alguma parte dela, não toda ela. A universidade ainda é um dos lugares mais conservadores que eu conheço. Existem, por exemplo, aí no Piauí, mando minha saudação a João Paulo. Eu estive aí no Piauí, lá na Delta do Parnaíba, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, participando de uma banca de Brisânia. Olha que bonito. Que legal. O João Paulo foi orientador dela, e Brisânia defendeu uma dissertação de mestrado numa aldeia indígena. Olha só. Que interessante. Depois eu vejo a cidade, o município, aí no norte o município chama, ela defendeu a dissertação dela no Lagoa de São Francisco, numa aldeia do Lagoa de São Francisco. Saudação ao grande cacique Henrique, do povo trabalhado de lá. Então, é uma universidade federal no Delta do Parnaíba. Foi a única vez que eu fui para o Piauí. Eu adorei. Tem que voltar. Tem que voltar. É só chamar quem está de volta. Já era para ter ido, a pandemia que impediu. Então, na universidade, talvez não ela como um todo, mas a universidade tem pessoas cada vez mais que estão abrindo esses espaços, e também tem outros, nós estamos também ocupando. Nós já temos vários doutores indígenas, nós já temos alguns professores. Eu mesmo dou aula em pós-graduação aqui na Federal do Sul da Bahia, já tenho 3 orientandos meus indígenas, Catu Tupinambá, Aira Tupinambá, Derriverre Pataxobanã, que já foram mestres nesse mestrado. Então, nós estamos ocupando esses espaços. É difícil? É difícil. Aí alguém podia perguntar, mas por que, Casé, é importante? Por causa disso que nós estamos fazendo agora. Esse espaço que você está abrindo, que essa emissora abre, é fundamental para a gente colocar nossas ideias, para quebrar os preconceitos e o racismo estrutural que existe sobre nós. Casé, a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa, mas eu tenho que te perguntar sobre algo que você se declara como autonomista. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que de fato significa isso, se é importante, conta aí. Então, veja, vou pegar o exemplo da pandemia. A pandemia, quando chegou aqui, mais ou menos abril, maio de 2020, quando chegou na minha comunidade, nós não tivemos apoio nenhum. Nem a CESAI é que cuida da saúde indígena, os funcionários da CESAI são batalhadores. Mas, infelizmente, o atual governo acabou com mais médico, que era muito bom, sucateou a CESAI, sucateou todas as políticas públicas para indígenas, sucateou a FUNAI hoje não é nossa, o presidente da FUNAI é um anti-indígena. Então, o que nós fizemos? Nós autogestamos o combate contra a Covid. Nós fizemos uma autopolítica pública. Isso que é autonomista. Se o Estado não faz, a gente faz. A gente vai fazer. Nós fizemos a alta barreira sanitária, nós corremos atrás de informativos, fomos pedir auxílio dos aliados para comprar as máscaras, o álcool gel, a cesta básica, essa chuvarada que deu nesse sul da Bahia. É isso. Aí você vê as pessoas, o povo, fazendo corrente para se auxiliar uma ou outra. O Estado, por vezes, falha porque quer, de vez em quando falha porque não tem esforço suficiente. E aí o que tem que fazer nós? Cidadãos, ficarmos à margem, esperando? Não, nós temos que tomar a frente e fazer. Então, essa visão autonomista é não ficar esperando que o Estado faça. Nosso território aqui, a gente está cansado de esperar, há 522 anos, a gente espera que a terra seja demarcada. O que fizemos nós? Autodemarcamos. O que é autodemarcar? A gente faz retomada. É isso. Ser autonomista é que não dá para esperar que a justiça e o Estado faça as coisas, por vezes a gente tem que fazer. Não é justiça com as próprias mãos, não, viu? Nada disso. Nada disso. Estou falando de ações diretas mesmo, de que faça nós o enfrentamento contra as dificuldades que nós temos. Não tem, o município não vai ajudar, o Estado não vai ajudar, a federação não vai ajudar, a gente vai fazer. Eu costumo dizer que já existe um outro mundo possível. E esse outro mundo possível somos nós já fazemos isso.
Nós já fazemos isso cotidianamente. O que eu falei para o pessoal lá da Universidade Federal de Santana do Parnaíba. É só me chamar, não precisa... Ah, mas se não tiver onde você ficar, eu fico na casa de vocês, se vocês deixarem. Por quê? Porque é assim que funciona. Se a gente ficar esperando, a gente não vai, tá certo? Olha, a gente agradece demais a sua participação aqui no Palavra Aberta, viu? Foi incrível. Tá bom, eu queria primeiro fazer uma proposta a vocês. Se vocês chamarem o cacique Henrique, que eu conheci, cacique lá da aldeia da Lagoa de São Francisco, norte do Piauí, porque por muito tempo o Piauí, Ceará, outros estados foram considerados como estados sem indígenas, né? Verdade, um mito, né? Acabou os indígenas do Piauí. Aí, quando eu fui para o Piauí, eu devia descer em Teresina, né? Aí eu fui de carro até Santana do Parnaíba e falei, rapaz, o que mais bem tem aqui é índio. É só ver o rosto, as feições, as formas de ser, de falar, de lidar com a natureza da população do Piauí. E aí está tendo um movimento bonito desses povos indígenas, ladino, né? Ladino, o índio ladino, que é uma história lindíssima que é contada do Piauí. Então, fica aí, ó, o cacique Henrique é uma boa conversa para vocês aí também. Tá, você já vai ficar a dica. Gostaria de agradecer a Brisânia, João Paulo, a você que convidou, a Josi que fez o contato. Sim. E se você me permitir, cantar uma última música de despedida aqui. Com certeza. Vamos lá. Poranga, ó, Ixé, Rai, Ixé, Talperecoi, Amorandé, Iecoabiandé, Amui, Imaé, Poeira, Auere, Cuecaturiti. Muitíssimo obrigado e obrigado você que acompanha a nossa programação de segunda a quinta-feira e pode sim acompanhar a nossa programação nas TVs por assinatura, na Claro TV no canal 7, na Vivo no canal 9, na Oi TV no canal 215, na Sky HD pelo canal 316.1 e no ITT Play pelo canal 16. A gente se encontra, claro, na próxima edição do Palavra Aberta. Um super abraço a você.